As aplicações já foi basicamente ditas, que são as fontes de baixa tensão ou alimentação simétrica, como amplificadores automotivos, que necessitam tanto da tensão positiva quanto negativa, e amplificadores operacionais também podem ser ligados dessa forma. Aqui tem referência bibliográfica do livro que a gente utilizou, que é Eletrônica de Potência. Antes de ir pro PSIM, volta no slide número 4, que mostra os circuitos integrados, que eu não comentei muito, eu só queria dar uma passada por cima. Certo. Tá aparecendo aí? Ainda não. Ué. Parou de compartilhar. Acho que deve ter parado. Agora foi. Só rapidinho, quando a gente diz circuitos integrados, quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente viu que, como o Abner já comentou, a gente precisa controlar as ondas. A gente precisa que existam duas ondas, onde sejam defasadas em 180 graus, e que possuam aquele dead time, que a gente utiliza mais ou menos 47% do duty cycle, que é para sobrar um pouquinho para dar o tempo dos transistores desligar. E nas nossas pesquisas a gente achou 3 que são mais utilizadas, que seriam o SG3525, o SG3524 e o TL494. E eles fazem exatamente isso. A única função deles é controlar o modo de onda e transformar e colocar o duty cycle em 47% ou quanto desejar, para evitar a queima dos MOSFETs. E alguns mais avançados, alguns mais tecnológicos, eles podem ter algumas outras funções. A gente viu em um vídeo que, se não estou enganado, o 3525, ele tem uma função que ele tem um start devagar, para não ter aquele pico de tensão e dar o risco de queimar todo o circuito. Ele vai subindo devagar a tensão. Então, isso já é uma implementação de avanço tecnológico. Não que seja exatamente necessário, mas são melhorias que todo mundo busca. Era só isso mesmo. Certo. Continuando, eu vou demonstrar o funcionamento na simulação do PSIM de um circuito push-pull. A gente utilizou uma bateria aqui de 12 volts, as duas chaves que são os MOSFETs, com o gate ligado em um oscilador. Aqui tem uma frequência de 20 kHz e ele alterna entre 0 e 180 graus. Com isso, a gente não conseguiu controlar o ciclo de trabalho, o duty cycle, mas como é por simulação, não vai ter nenhum problema. Ele vai funcionar normalmente e não vai ter risco de queimar como se fosse na prática. Aqui ele tem a fase de 180 em relação a esse. Cada um das chaves aqui são ligadas em um lado do transformador, enquanto a tensão da bateria é ligada em comum. Assim, quando esse MOSFET conduz, esse lado aqui do transformador vai passar a corrente para o outro lado. Então, a corrente passa por aqui e depois, na outra metade do ciclo, ela passa pelo outro lado. Aí chega aqui no secundário, tendo um ganho ou divisão da tensão pelo transformador. Aqui tem um retificador com os dois diodos, e aí ele passa pelo circuito de amortecimento e chega então na carga. Aqui eu vou fazer uma simulação, que vai ter uns 2 segundos, para demonstrar a tensão tanto da entrada como da saída. Aqui, como capacitor, ele vai ter um tempo de carregamento para depois ele ficar constante. Mostrar a tensão na carga, que é o resistor. Aqui
o transformador está com um ganho de 2. Então, a saída aqui deve ser 2, duas vezes a tensão de entrada. E como a tensão lá é 12 volts, dá para perceber aqui que ele está bem próximo do 24 volts. Eu vou mostrar. Você já está mostrando o gráfico? Porque aqui não está mostrando, não. Ixi, Está mostrando só o circuito ainda. vou colocar para mostrar a tela inteira. Aí. Bom, então aqui tem a tensão de saída no resistor, de aproximadamente 24 volts. E eu vou mostrar aqui também a da fonte, que tem algum problema aqui. Lá de novo. Deixa eu ver aqui. As tensões nas portas dos transistores, onde ela fica oscilando com uma frequência bem alta. Aqui ele está com um ciclo de aproximadamente 50%. Então dá para ver que hora um conduz e hora o outro conduz. Não sei o que houve aqui. Com a tensão da fonte. Deu algum problema aqui. Não está Mas, mostrando o valor, não sei porquê. bom, enfim, aqui temos o funcionamento. Eu vou mostrar também em um outro simulador que dá para verificar as correntes. Aqui nós temos o mesmo circuito, basicamente. Aqui está com uma frequência menor para poder ver a corrente passando. Aqui dá para ver que a corrente conduz enquanto esse daqui estava ligado e agora conduz quando esse daqui está ligado. Do outro lado aqui a corrente ora passa pelo diodo 1 e ora passa pelo diodo 2. Aqui a tensão de saída está próximo de 23 volts e a tensão de entrada aqui é 12 volts. Então dá para ver que ele está tendo uma perca bem pequena e está funcionando bem filtrado a tensão. Você quer mostrar agora, mexendo ali no transformador, para mostrar que você pode tanto aumentar quanto diminuir a tensão? Aqui tem os enrolamentos tanto primário quanto secundário. Se eu quisesse, por exemplo, diminuir a tensão na metade, então teria que inverter o transformador, com 2 no primeiro e 1 no secundário. Agora a entrada aqui com 12 volts. Ele teve um pico e está diminuindo. Que é o transitório do circuito com o capacitor. E ele já diminuiu para 6 e pouco. E está se estabilizando um pouco abaixo de 5 volts. Um pouco abaixo de 6 volts. Próximo de 5,5. Então ele tem uma perca pequena, mesmo com algumas configurações baixas de indutância e alto coeficiente de acoplamento. Na prática pode haver mais perdas. Agora ele já está se estabilizando
mais alto. E ele depende também um pouco da frequência do oscilador. Bom, de qualquer forma, ele vai pegar uma tensão contínua e pelo circuito vai sair outra tensão contínua. Se fosse para fazer o funcionamento dele com a tensão de saída simétrica, a gente poderia tirar o retificador e fazer a ligação com os dois terminais. Assim ele vai ter, aqui acho que ele está dobro, vai ter 12 volts positivo e menos 12 volts negativo. Acho que tem algum problema ainda. Então, como a indutância é alta. São alguns parâmetros do transformador que tá dando ganho muito alto. Ele está simétrico entre 60 e menos 60. A gente teve uns problemas com os parâmetros do transformador, que não é ideal. Eu acho que quando eu tava com o indutor, ele tava certo até. Tava simétrico também, eu não cheguei a conseguir ver o valor. Ele estava com 50 mili só. Tava bom pra Ah, tirar o capacitor, ele só vai diminuir os transitores. Fazer um teste aqui também. Aqui eu tenho que aumentar a frequência, pelo menos. Aqui a gente colocou o ciclo de 47. Agora ele está mostrando melhor a tensão simétrica. Ele se mantém no 12 e menos 12, aproximadamente. Então, próximo de 11. Que agora caiu para 40 e pouco. Nessa simulação aqui, o transformador está com os parâmetros mais ideais. Na prática, é necessário fazer um filtro melhor e, às vezes, ter um número de rolamento maior para obter o ganho necessário. Bom, então, acredito que até aqui deu para entender bem o funcionamento. Eu vou aproveitar para mostrar o ciclo ativo. Dá para ver lentamente que um está ligado e o outro desligado. E aí chega um momento que os dois ligam e depois o outro liga. Que é como deveria funcionar na prática, com um pequeno intervalo. Agora os dois ligaram e agora o outro ligou. Pois se deixar os dois ligados simultaneamente, pode ter um pico de corrente muito alto. Eu acredito que até aqui ficou bem explicado o funcionamento do push-pull. é isso então. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.